Olá, boa noite. Desde o começo da pandemia, o sistema de saúde uniu todas as forças para tentar controlar o aumento desenfreado das infecções. Hospitais e clínicas voltaram todas as atenções à Covid-19. E como ficaram os exames e as cirurgias eletivas? Muitos foram adiados. Alguns especialistas, inclusive, já acreditam que a situação acarretará em prejuízos no pós-pandemia. Esse assunto será o tema do Opinião Minas de hoje. Nosso convidado é Sinésio da Silva Júnior, professor de Epidemiologia e Saúde Coletiva da Universidade Federal de Alfenas. Olá, seu Sinésio, boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite, Érica, boa noite a todos que nos acompanham, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, seu Sinésio. Bom, eu me lembro aqui que no início da pandemia, algumas cirurgias eletivas foram suspensas, por exemplo, alguns serviços deixaram de ser, não puderam ser prestados em algum momento ali da pandemia. E aí, as cirurgias algumas canceladas, exames suspensos naquele momento, hoje talvez menos, seu Sinésio, mas essas suspensões, elas terão uma consequência e quais serão as consequências nesse pós-pandemia? Sem dúvida, Érica, essa é uma das grandes consequências ruins para a saúde coletiva, além em si da pandemia, como você bem observou, a demanda hospitalar por leitos, a necessidade de formatar os ambientes hospitalares para evitar contaminações e o próprio receio, medo das pessoas, em acessar os serviços hospitalares, esse ambiente, e se contaminar, atrasou de uma maneira muito preocupante os chamados procedimentos eletivos, Tem aqueles de urgência, que são aqueles que têm que ser feitos rápido, aqueles de emergência, que têm que ser feitos para salvar a vida, e esses que podem ser, mas isso é relativo, adiados por um tempo. E principalmente houve um grande atraso nas cirurgias. Seu Sinésio, com tudo isso que a gente viveu, com essa pandemia, nós podemos dizer o quê? Que nós não estávamos preparados para enfrentar uma situação como essa? Certamente não, Provavelmente não. Quero saber a visão aí do senhor. Mas aí depois, ela já aconteceu, a gente está aí no meio desse caminho. Nós nos preparamos mais para enfrentar, por exemplo, possíveis próximas pandemias? Essa é uma grande questão, O preparo que nós deveríamos ter tido e devemos ter. Deveríamos ter tido e devemos ter, um aprimoramento da chamada vigilância epidemiológica e vigilância viral, porque existem bactérias que podem causar, claro, epidemias, pandemias, mas os vírus, pela sua característica, eles se espalham com mais facilidade. E não só essa vigilância em relação a casos, mesmo que em poucos números, mas a chamada vigilância genômica, ficar fazendo um mapeamento genético desses vírus para justamente antever um possível surgimento de uma variante. Isso mesmo fora das pandemias. E um outro dado, mostrado já pela introdução aqui da nossa reportagem, do nosso papo, é justamente esse preparo que nós devemos ter quando nós enfrentamos essas emergências. Então, o próprio ambiente hospitalar, como a gente falou, ele pode ser demandado de uma maneira exclusiva e esse impacto é maior quando você não tem planos para criar as chamadas áreas livres, por exemplo, no caso nosso, da Covid. Então, nós temos que aprimorar a vigilância epidemiológica, aprimorar o serviço da saúde e da família, que é na saúde, aquele que melhor conhece o território. Nós temos tido problemas em saber quantas pessoas, quantos idosos, quantos jovens moram com idosos. Isso tudo, a saúde da família, pela sua característica, ela pode e deve colaborar e ser, com os cuidados também, porque é uma doença contagiosa, uma porta de entrada das pessoas que podem se sentir como casos e precisam ser avaliadas. Agora, nós temos que fazer essa capacidade aumentar e, ao mesmo tempo, agora, nos prepararmos para essa demanda reprimida, como a gente estava dizendo, de muitos procedimentos, majoritariamente desses procedimentos eletivos, mais de 90% de cirurgias. Minas Gerais, por exemplo, por mês esse ano, comparando com 2019, que era ano sem pandemia, nós realizamos 10 mil cirurgias eletivas a menos.
No nosso aqui sul de Minas, nós realizamos esse ano de 2021 1.500 cirurgias a menos. Isso tudo é uma demanda que vai vir somada às sequelas e consequências dos doentes de Covid que felizmente, né, sobreviveram. Porque ainda tem isso, né, doutor? É o seguinte, tem essa questão de lidar dessa demanda reprimida, a questão dos adiamentos das cirurgias, e ainda vamos ter que lidar com as consequências das pessoas que tiveram Covid, que é síndrome pós-Covid, que vocês dizem, não é isso? Que aí vai ter o sistema de saúde terá uma outra demanda também, mais uma demanda, além dessa reprimida, como o senhor bem disse, trouxe os números, os dados aqui pra gente. Pois é, nós temos que lembrar, né, um grande trauma que houve em saúde pública, a partir também de uma epidemia, que não é muito longe no tempo, que foi o problema da Zika vírus. Então, nós tínhamos dengue, né, que nós temos, infelizmente, é uma doença endêmica, quer dizer, ela acontece durante todo o tempo, mas temos episódios epidêmicos de dengue. E, a partir, né, vamos dizer assim, de um parente do vírus da dengue, nós depois descobrimos uma doença nova, que era a Zika e a chikungunya, que deixam sequelas. O que está acontecendo e vai acontecer em relação à Covid-19? Já tem estudos que indicam que, por exemplo, 30% das pessoas que passaram por hospital e mesmo por atendimento ambulatorial, chamados casos mais leves, até 9 meses depois, elas manifestam algum desconforto. E quando a gente fala em 30% vamos falar em números, por exemplo, no Brasil, de 20 milhões de pessoas, um pouquinho mais, que já tiveram Covid, ou Minas Gerais 2 milhões, nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas que vão estar tendo que ser acompanhadas, tem que dar suporte fisioterápico, muitas vezes de fonoaudiologia, suporte multiprofissional para se recuperarem. E nós ainda não temos ainda um tempo, né, suficiente para saber o quanto não vai ficar como sequela, ou seja, danos que não vão ter cura. Então, isso é extremamente preocupante para a capacidade de trabalho das pessoas e o impacto, né, no próprio convívio social e no sistema de saúde. Sr. Sinésio, diante de tudo aí que o senhor está dizendo para a gente, o papel das instituições de educação, das universidades, das pesquisas, eles são trabalhos importantíssimos e que eles devem ser usados, inclusive, pelo sistema de saúde, pela gestão, pelo Ministério da Saúde, para poder pensar em ações estratégicas, né? O que sai aí de vocês, daí de dentro da academia, é justamente para poder ajudá-los na tomada de decisões que sejam estratégicas aí para toda a população. Eu queria saber do senhor o seguinte: como que a gente está pensando, então, como que quem deve pensar a gestão da saúde no nosso país tem pensado, então, em como atuar nessas questões que o senhor está trazendo para a gente? Você tocou num ponto muito importante, Érica, que além desse, né, de como atuar, é justamente trazer as universidades, e as universidades também, né, nessa de vamos nos preparar, também darem respostas ágeis e rápidas, né? Porque o nosso tempo da pesquisa, ele tem muitas vezes um amadurecimento, né? Que é um pouco mais longo. Agora, nós próprios temos que aprender enquanto instituições, dar essa resposta rápida, interativa com a sociedade. E o próprio governo federal, porque no caso, por exemplo, nós, né, somos de uma universidade federal, que é a maior rede de universidades públicas do Brasil, ele ter claro a capacidade instalada das universidades e mobilizar essa capacidade. Por exemplo, um grande problema que nós temos desde o início da pandemia e ainda hoje é a testagem. E aí a gente sabe que hoje não é simplesmente testar para saber se a pessoa está com o vírus ou não, mas que tipo de variante. Isso é extremamente importante, está aí a variante Delta. E as universidades, elas têm laboratórios, têm equipamentos, só que muitas vezes faltam os chamados insumos. Então nós temos que ter todo esse diálogo para produzir o conhecimento que seja rapidamente veiculado, sermos exigidos enquanto instituições, né, e ao mesmo tempo estarmos, né, dando informações, norteamento para os, como você disse, tomadores de decisão. É preciso haver um diálogo criativo e produtivo nesse sentido. Nesse sentido, exatamente. Olha só, eu quero falar com o senhor aqui um pouquinho sobre a questão do comportamento nosso, da população mesmo. Vou trazer primeiro um dado, compartilhar aqui com o senhor, um estudo do Sírio-Libanês, né? Eles estudaram, tem uma pesquisa lá mostrando que 50% dos pacientes com câncer no mundo, na verdade, uma pesquisa a nível mundial, atrasaram seus tratamentos por conta aí do Covid. Mais 60% dos médicos reportaram atrasos nas consultas, nos acompanhamentos. 90% se referiram, por exemplo, à
radioterapia, 20% quimioterapia, 76% cirurgias. E foram ainda 77 menos, né, número menor de diagnósticos da doença para a qual aí o tempo faz toda a diferença, quando a gente fala do câncer, por exemplo. E aí, no início da pandemia, a gente teve aquela movimentação de voltarmos a nossa atenção à nossa saúde só para não pegar Covid. O senhor acredita também que o comportamento da população ajudou sobremaneira aí nesse quadro, de não procurar acompanhar as outras doenças que já tinham, acompanhar a saúde como um todo? Sem dúvida. Em saúde, essa busca pelo serviço de saúde, né, ela é regida, entre outras variáveis, pela chamada severidade percebida, o quanto a pessoa está se incomodando com a sua situação. Então, esse já é um problema que existe. É a tal história, né? A gente só procura o médico, só procura o serviço quando a gente está sentindo alguma coisa, está doente. Quando a gente deve fazer o quê? Deve fazer um monitoramento de rotina. Isso com a pessoa saudável. Existe, como você falou, pessoas, por exemplo, no caso de tratamento de câncer, tratamento oncológico, que já tem que ser acompanhadas, né, para efetivar a cura e evitar complicação. Só que nesses dois casos, pelos dados que você bem colocou, a gente vê que as pessoas ficaram receosas, compreensivelmente, né, de não frequentar um ambiente de serviço de saúde e poder ser contaminada, pegar a Covid, e ao mesmo tempo isso se soma com esse comportamento nosso, que não é da própria população, de muita preocupação com a prevenção. Então, por exemplo, um exame de rotina num urologista para o homem, num ginecologista para a mulher, pode detectar o indício de um câncer de útero, um câncer de mama, um câncer de próstata. E aí, mesmo cânceres que já identificados estão tendo tratamento atrasado, vai haver uma evolução de tumores que vão partir para outros estágios, né, mais complicados, que vão exigir tratamentos mais agressivos, com mais sofrimento, mais gasto, e infelizmente vão aumentar óbitos. Mas você tocou num ponto muito importante. Nós, população, né, independente de sermos especialistas ou não, temos que ter essa preocupação. Temos que nos informar qual o risco que eu tenho, né, de ir a um consultório, por exemplo. Já se sabe que essa população também, médicos, atendentes de consultórios, profissionais, foram vacinados, né, e tomar as medidas. Só que nós não podemos baixar essa guarda em relação à saúde em geral. Você colocou muito bem a preocupação. É isso mesmo. Espero que as pessoas tenham essa conscientização agora. A gente não pode culpar muita população também, né, Socinésio, porque foi muito novidade, muito alarmante para todos nós mesmos. Bom, queria agradecer ao senhor pela participação, pelas orientações que compartilhou com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição. O papel nosso e da Universidade Pública é estar junto com vocês e muito felizes pelo trabalho excelente que a imprensa tem feito. Não fosse o trabalho da imprensa, a saúde pública estaria bem pior hoje no Brasil. Muito obrigado. E não fosse vocês, nossos parceiros super importantes, as instituições de ensino. Muito obrigada, seu Socinésio. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Uma boa noite para você também. Amanhã nós estamos de volta às 8 em ponto. Até lá.